não sou batizado no Espírito Santo, mas dou testemunho lá fora, tudo bem, glória a Deus. Quando eu comecei a meditar, hoje eu meditei a tarde toda sobre isso, e eu comecei a fazer essa pergunta ao Espírito Santo: por que as pessoas gostariam de ser batizadas pelo Senhor? Quais são os motivos que levaria o cristão a desejar, a buscar o batismo no Espírito Santo? Existem N motivos, existem muitos outros motivos, mas aprove o Senhor Espírito Santo hoje me colocar 7 motivos. Eu creio que, tenho certeza absoluta, que tem muitos outros motivos mais, mas Ele me colocou no meu espírito, na minha alma, me impregnou o meu ser de 7 motivos. Portanto, o tema da palavra é: por que pedir o Espírito Santo? Diga comigo: por que pedir o Espírito Santo? Vamos lá, por que pedir o Espírito Santo? Mais forte, vamos lá. Exatamente, por que eu vou pedir a Deus o Espírito Santo na minha vida? Por quê? Primeiro motivo, para você começar, você que não é batizado no Espírito Santo, começar hoje, nós vamos orar para isso, você orar pedindo a Deus o Espírito Santo na sua vida, o batismo do Espírito Santo na sua vida. Primeiro motivo, sabe qual é? Porque Ele é convencedor, porque o Senhor Espírito Santo convence o homem do pecado. Quando o ser humano vai até a presença do Senhor Jesus, no mundo ele faz muitos tipos de coisas que para ele é extremamente normal, e quando ele vem para a presença de Deus, ele traz de lá do mundo muitas dessas coisas no seu coração, e ele continua achando que é normal. Porém, quando ele recebe o Espírito Santo, quando ele é batizado no Espírito Santo, esse Espírito Santo começa a falar com ele a respeito daquilo, e é esse Espírito Santo que convence ele de que se aquilo é ou não um pecado. É por isso que nunca podemos falar que nós não somos pecadores, porque nós não sabemos exatamente tudo o que é ou não pecar. De repente nós estamos pecando por uma omissão, estamos pecando por deixar de falar alguma coisa, e é só o Espírito Santo que vai nos convencer disso. É a pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo é que nos vai convencer disso. Então veja bem, o primeiro motivo que eu tenho para ter o Espírito Santo na minha vida, para pedir a Deus o Espírito Santo na minha vida, é que Ele é um convencedor de pecados. Olha o que está registrado no livro de João, capítulo 16, versículo de número 8, diz assim: e quando Ele vier, quem é Ele? O Espírito Santo. E quando Ele vier, convencerá o mundo de pecado e da justiça e do juízo. Olha aqui, o Senhor dizendo o seguinte: olha, quando o Espírito Santo vier sobre você, é Ele que vai te convencer, é Ele que vai convencer a sua vida, o seu modo de vida, é Ele que vai te convencer. Olha que maravilha, olha que motivo tremendo eu tenho que ter para buscar o Espírito Santo, para pedir a Deus, a pessoa gloriosa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, na minha vida constantemente, porque Ele vai abrir a minha mente, Ele vai desvendar, descortinar no horizonte da minha vida aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que pode diante de Deus e aquilo que não pode diante de Deus. Então, o primeiro motivo que você, que nós precisamos querer, almejar, desejar, que o Espírito Santo venha sobre nós e nos batize com o seu poder, é de que Ele é um convencedor. Diga comigo: o Espírito Santo
é que convence. Vamos lá de novo, o Espírito Santo é que convence. Quando nós pregamos a palavra é pregada, mas quem que convence dela? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É Ele que vai convencer a pessoa daquilo que ele está ouvindo. Segundo motivo para mim, você, nós, querermos esta pessoa gloriosa do Espírito Santo na nossa vida. Olha só, segundo motivo, porque Ele dá poder para servir a Deus. Olha que maravilha. Diga comigo, querer o Espírito Santo. Vamos lá mais forte, querer o Espírito Santo, porque Ele dá poder para servir. Quando a gente vai para o Senhor Jesus, o nosso desejo e o desejo de Deus é que a nossa decisão seja servi-lo por inteiro, de corpo, de alma e de espírito. E é através do Espírito Santo, é através desse glorioso e amado Espírito Santo, que então nós recebemos poder para melhor servir. Eu conheço pelo menos 2 igrejas de que decidiram tirar o Espírito Santo da igreja. Olha só, pelo menos 2 igrejas que decidiram tirar o Espírito Santo da igreja. Agora veja bem, que tirar o Espírito Santo da igreja, pastor, significa tirar o dono dela. Significa falar para o dono dela, sai daqui, não quero mais você. Sai daqui. Pois é, foi isso que aconteceu na década de 80, irmão Luciano. Era uma igreja, não é da denominação Quadrangular, é uma outra denominação que nem me lembro o nome agora, mas era uma igreja não grande, uma igreja pequena, mas tinha lá muita gente. E um dia o pastor pregando, um dia de domingo pregando, e ele simplesmente disse ao Espírito Santo, sai da igreja. Sai da igreja. Sabe o que ele falou? Palavras dele, não minha. E eu quero dizer mais, igreja. A partir de hoje não é o Espírito Santo que fala aqui. Quem fala sou eu. Foi a pior besteira que ele fez. Não é o Espírito Santo, sou eu que falo neste lugar. Quando eu soube dessa história, eu estava numa cidade vizinha. Quando eu soube dessa história, quem me falou foi o vice-presidente da igreja. Falei, irmão Cides, meu Deus do céu, que pena, ele matou a igreja, porque ele tirou o coração da igreja. O Espírito Santo é o coração da igreja, o Espírito Santo é o pulmão da igreja. Ele matou a igreja. Não tem como a igreja viver nem sobreviver sem o pulmão. Você consegue, Júlio? Se tirar o seu pulmão, você vai viver? Se tirar o seu coração, você vai viver? Pois então, o Espírito Santo é o pulmão e o coração da igreja. Falei para o irmão Cid, olha, é duro, eu não vou, isso aqui não é uma palavra profética, mas é uma coisa lógica. É uma coisa lógica. Domingo que vem você vai ver quantas pessoas vai ter nessa igreja. Como assim, pastor? Vai estar o mínimo. Mas o mínimo de pessoas, sabe por quê? Porque o dono da igreja foi expulso de lá. Sabe quantas pessoas tinha na igreja no domingo seguinte? Sabe quantas pessoas? O pastor e a família. Era ele, a esposa e 3 filhos. Só estava ele, a esposa e os 3 filhos. Ele ficou chocado com aquilo que ele viu. Resultado, não teve jeito. Ele insistiu mais alguns meses e teve que fechar a porta. Teve que fechar a porta. Por quê? Porque o pulmão da igreja não tinha mais. O coração da igreja já não existia. Já não existia. E vinha um outro que era até superintendente e que falou a mesma besteira. Hoje nem igreja ele tem. Nem tem, não está. Deus tirou ele do altar. Por quê? Porque ele não quis dar lado ao Espírito Santo. Não quis dar lado ao Espírito Santo. Nós precisamos querer este Espírito, porque é Ele que nos concede poder. É Ele que nos reveste com poder para melhor servir. É Ele que motiva a igreja. É
Ele que motiva a nossa vida, desde que nós levantamos até que nós vamos se deitar. É Ele que nos motiva. É Ele. Ele é Senhor da nossa vida. Nós temos que entender isto. E precisamos almejar e querer o Espírito Santo. Olha o que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Diz assim: mas recebereis poder. Alguma Bíblia diz virtude, traduzido quer dizer poder. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Quer dizer, Ele vai trazer poder para você. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha aqui, olha o que o Senhor diz: mas recebereis poder do Espírito Santo, quando Ele vier. Quando Ele vier, Ele vai trazer poder. E quando Ele impregnar em você este poder, você terá motivação e autoridade para melhor servir. Olha aqui. E ser-me-eis testemunho. O que é isso? Poder para servir. E ser-me-eis testemunho. O que é isso? Disponibilidade e motivação para fazer a obra de Deus. Olha aqui, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha só, até os confins da terra, significa a transpor os limites. Confins da terra significa transpor os limites. Meu irmão, quando você tem o Espírito Santo na sua vida, você transpõe todos os limites da sua vida. Não existe limite para você espiritualmente. Por quê? Porque o Senhor Espírito Santo está com você. E não tem limites, pastor Adriano. Você vence todos os limites, não por sua força, mas pelo poder do Espírito Santo em você. Pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. E hoje, nós vamos buscar este poder. Nós vamos buscar este Espírito Santo em nossas vidas. Nós vamos almejar, desejar, querer este Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Diga comigo: Senhor Espírito Santo, eu quero, Senhor, na minha vida. Vamos lá de novo, bem forte. Maravilha, maravilha, maravilha. Quando eu digo isso, eu quero o Senhor na minha vida, eu estou reconhecendo que sem Ele eu posso fazer um pouco, mas com Ele eu posso fazer tudo e além de tudo. Eu posso ir além das minhas próprias imaginações na pessoa bendita do Espírito Santo. Quantas vezes você que tem o Espírito Santo, que você consegue fazer algo, quem sabe espiritualmente, e digo até fisicamente, materialmente, e você percebe que está além daquilo, da sua capacidade como um ser humano, está além da sua capacidade como a espiritual. Mas por quê? É porque o Espírito Santo está em você. Quantos já tiveram essa experiência aqui? Quantos já tiveram? Levanta a sua mão. Olha, ó, quantas pessoas já tiveram essa experiência? Eu já tive muitas vezes. Quantas vezes você faz alguma coisa e diz assim: não é possível, não foi eu que fiz. Não foi eu que fiz. Você faz algo e diz assim: não foi eu que fiz. Pois é, não foi mesmo. É o poder do Espírito que está em você. Porque para Ele não tem limites. Eu, você, nós somos limitados. Mas Ele não é. Ele não é. E quando Ele se manifesta, Luciano, quando Ele se manifesta, você vai além. Você quer ver um exemplo? Eu não sou pedreiro. Não sou construtor. Quem é pedreiro, quem é construtor é o Luciano e o Manuel. Eles entendem muito bem desse negócio. E eu fui motorista, tratorista, caminhoneiro, funileiro, pintor. Aí sim,
Essa área eu entendo um pouquinho, muito pouquinho, porque hoje mudou muita coisa. Mas não sou pedreiro, não sou carpinteiro, nunca fui. Mas em todas as igrejas eu fiz alguma coisa. Eu fiz alguma coisinha na reforma, eu fiz alguma coisinha na construção, acompanhando o pedreiro, acompanhando os construtores. Mas veja só, em Paraguaçu Paulista, o Espírito Santo, Júlia, colocou na minha mente um batistério que ainda não existia, que eu não tinha visto, que os irmãos da igreja não tinham visto ainda. Sabe aonde, Luciano? Na parede. Na parede. Ao invés de um quadro desse aqui, o batistério. Batistério bonito, iluminado, e que todo mundo assistiu o batismo como se estivesse assistindo uma televisão LED. Enorme. Fui para o computador, como eu fiz o desenho desse altar novo aqui no computador, passei na mão do Luciano, opa, deixa comigo, está aqui esse altar bonito. Está aqui esse altar bonito, desenho nosso, o Espírito Santo colocou na nossa mente. Aí o que eu fiz? Fui para o computador e fiz o desenho do batistério, detalhe por detalhe, as escadas dos dois lados, as saídas direto já para dentro dos banheiros, para não molhar a nave da igreja, tudo direitinho. E coloquei na mão de um construtor da igreja. Ele disse: pastor, nunca fiz isso aqui. Ele falou: nós temos que fazer uma caixaria suspensa. Uma caixaria suspensa para receber o concreto tudo de uma vez, porque era com vidro, entendeu? Era um vidro para aguentar o peso da água, então tem que ser um negócio muito resistente. E eu falava com eles como é que era, que precisava ser, eles não entendiam. Pastor, mas eu nunca fiz. Você nunca fez? Não, então tá bom. Tem um irmão aposentado da igreja, irmão Marcos, que não é o Marquinho, é o Marcão. Chama o irmão Marcos, vem cá. Você pode me ajudar? Ô pastor, claro, com certeza. Por quê? Eu vou fazer a caixaria desse negócio. O senhor vai fazer, pastor? Eu vou, não sei de que jeito, mas eu vou. Tá bom. Fiz a receita nos termos técnicos aí, é o material que você vai usar. Fui na serraria, ganhei toda a madeira. Quando foi 6:30 da manhã, eu estava de joelho, fui fazer um café para mim ir para a igreja, falei para o irmão Marcos, 7:30 eu estou na porta da igreja. Ele falou: estou lá, pastor. 6:30 eu dobrei meu joelho ali. Sabe a quem eu fui recorrer? Sabe a quem que eu fui recorrer? Eu falei: Jesus, o senhor for carpinteiro. Olha o que o Espírito Santo me fez lembrar, irmãos. Olha o que o Espírito Santo me fez lembrar. Falei: Jesus, o senhor for carpinteiro. De carpintaria o senhor entende mais do que ninguém. Eu não entendo nada, mas o senhor entende. E eu vou fazer essa caixaria na sua obra. O senhor vai me orientar. Eu não sei como é que é, nem por onde começar. Eu só sei o que preciso. Sei que eu preciso de lápis, quadro, eu preciso de máquina para cortar. Eu preciso de tudo isso aí. Preciso de trena, preciso de tudo, preciso de metro. Eu vou precisar disso aí. Agora, como eu vou executar o serviço, eu não sei. A planta está aqui na minha mão, mostrei para ele. Senhor Jesus, o Espírito Santo me fez lembrar que o Senhor foi. Então o Senhor entende desse negócio. Então, por favor, eu quero que o Senhor me oriente. Levantei dali, tomei um cafezão macho, pá, daquele que dá um tranco assim no estômago, e fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, o irmão Marcos estava sentadinho nas escadarias da igreja. Bom dia, paz, irmão. Ô pastor, bom dia, paz, tudo bem, beleza. Falei: antes de abrir a igreja, deixa eu vou falar algo para o irmão. Eu quero que o irmão não fique chateado comigo, tá bom? Não me dê nenhum palpite, por favor. Ainda que o irmão ache que eu esteja fazendo alguma coisa errada na sua mente, não me dê palpite. Ele levou um susto, falei: pois é, sabe quem vai me orientar? É o Senhor Jesus. Por isso que eu quero que o irmão não me dê palpite nenhum. Eu só quero que o irmão me ajude a fazer aquilo que eu determinar, o irmão faça. E o restante deixa por conta do Senhor. Tá bom, irmão? Tudo bem, pastor. Beleza. Abri a igreja, entramos, montei a bancada, peguei o projeto, coloquei em cima, dei uma olhada, falei: as primeiras tábuas vão ser essa metade. Traz para cá, irmão. Tá. Irmãos, para a glória do Senhor, eu que não sou construtor,
Eu que não sou de maneira nenhuma, nem fui carpinteiro, o Senhor Jesus foi me ensinando passo a passo. Eu só fui medindo, riscando, e riscando. Me dá a máquina aqui. Liguei a máquina e comecei a cortar a madeira. Pá, corta aqui, corta ali, põe para lá. Essa é o número 1, essa é o número 2, essa é o número 3, essa é o número 4. Como se eu fosse um profissional, Beto. Como se eu fosse um profissional. E ele olhando, quando foi na hora do almoço, ele falou: pastor, mas me deu uma vontade de falar alguma coisa para o senhor, engolia seco, mas o senhor disse que não era para falar nada, e eu estou com medo, pastor, de ter perdido um monte de corte aí. Falei: bom, você pode ficar sossegado, porque não é você que está me orientando, eu estou recebendo a orientação do céu, é de lá que eu estou recebendo. Falei: pastor, mano, até agora não consigo entender nada, mas vai entender. Quando foi de tardezinha, estava toda cortada a madeira. Eu falei: agora vamos montar. Falei para ele: me dá a peça número tal, e agora, pai, fui pregando, 10 horas da noite, estava todinha montada a caixaria, travada, pronto para os pedreiros, só encher, tudo prontinho. Ele olhou e falou: eu não acredito, pastor, e sem nenhum erro, não perdi um corte, nenhum corte eu perdi, nenhum, não perdi uma madeira, uma peça daquela, estava tudo pronto. Falou: pastor do céu, agora entendi por que o senhor falou que era para mim não falar nada, porque se eu falasse ia sair coisa errada, ia perder. Está aí montado. Quando os pedreiros chegaram no outro dia, que era domingo de manhã, para preencher tudo, a parte de baixo, que era para travar tudo, a parte de baixo do batistério, com a parte de cima, com as vigas e com as colunas, falou: pastor, olha, jamais ia passar pela minha mente que é desse jeito. Aí eu expliquei para ele: nossa, agora está mais simples de tudo, não foi 2 horas de serviço, estava tudo pronto. Falei: agora é só esperar o tempo para curar esse negócio aí, e nós vamos desmontar. Quando desmontou, o povo viu aquela armação, coisa mais linda do mundo que ficou lá, está lá até hoje, que foi copiado por outros pastores, que fizeram, inclusive o meu irmão fez. Mas o que é isso, igreja? É a atuação do Espírito Santo. Olha o que o Espírito Santo vai me lembrar. Servo, olha aqui. Jesus foi carpinteiro. Ele entende desse negócio. Opa, então se ele entende, ele vai me orientar. Se eu fosse fazer por mim mesmo, eu não faria. De maneira nenhuma. Mas quando vem a orientação do céu, meu irmão, você extrapola os seus próprios limites. Você passa dos seus limites quando vem a orientação dos céus. Diga comigo: esta unção está sobre a minha vida. É só mais um ponto aqui, o restante vamos deixar para terça-feira que vem. Terceiro motivo. Qual é o primeiro? É que ele é convencedor. Segundo, porque ele tem poder para dar. Terceiro, porque ele é consolador. Olha só, diga comigo: o Espírito Santo é consolador. Pois é, eu vou te contar uma história chocante, muito chocante, e que nós vemos aí a atuação do Espírito Santo. Na década de 80, eu estava na cidade de Maracaí, e de repente eu fui chamado às prestas para cuidar de uma adolescente, 13 anos de idade, 13, 14 anos, que estava num desespero total, já tinha tomado 2 sossega-leão e nada de dormir, estava num desespero total. E aí eu perguntei: por qual é o desespero dessa jovem? Pastor, ela viu o pai pegar uma arma de fogo, atirar na cabeça da mãe, matar a mãe na frente dela, e depois o pai coloca a arma de fogo na cabeça, dá um tiro na cabeça e tira a própria vida. Percebeu o porquê o desespero daquela menina? O desespero daquela menina estava inconsolável. Falei: tudo bem, vamos lá. Quando eu chego lá, a casa hiperlotada de gente, a menina trancada no quarto, e aos gritos. Entrei eu, irmão, falei: agora fica aqui 2 pessoas da família aqui dentro do quarto, mais ninguém, o restante, por gentileza, pode sair. Aí ficou lá uma tia, um tio, mais uma outra tia, ficou lá. Pastor, já tomou 2 sossega-leão, olha que jeito tá. Olha a situação dessa menina. Aí sentei-me do lado dela, falei: jovem,
vamos conversar um pouquinho. Ela disse, pastor, o meu pai é um assassino. Ela não sabia que o pai tinha morrido. Ela viu o pai atirando na cabeça, mas não viu ele morto. Ela viu a mãe morta. Meu pai é um assassino, tirou a vida da minha mãe. Minha mãe morreu no meu colo. E eu não vou perdoar meu pai nunca. Deixei ela falar um pouquinho. E ela falando isso aos berros. Eu digo, jovem, por mais que eu fale, os seus tios venham falar, os seus amigos venham conversar com você, tudo que nós falarmos para você nesse momento não vai resolver nada dentro de você. Nem a medicação forte que você tomou não está fazendo efeito. Mas tem uma pessoa que pode resolver o seu caso. Quem, pastor? Eu falei, o Espírito Santo. Ela começou a chorar. Eu digo, o Espírito Santo que já está aqui, ele tem poder de tocar na sua vida. Eu não preciso ficar falando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas aqui com você, porque não vai resolver nada. Assim já tentaram com você e não resolveu. Agora, alguns minutos de oração, alguns minutos com esse Espírito Santo, e ele vai fazer algo na sua vida. Algo que você precisa agora, minha filha. Algo que você precisa agora e não sabe. Ah, pastor, se o senhor pode fazer alguma coisa, então faça, porque eu estou querendo tirar minha vida. Eu digo, não, eu não posso fazer nada. Quem vai fazer é o Espírito Santo. Quem vai fazer é o Espírito Santo. Me ajoelhei do lado da cama, e ela sentada na cama em desespero. Falei, segura minha mão. Ela segurou minha mão. E eu disse, Espírito Santo Consolador, o enviado por Jesus à face da terra, a promessa dele aos seres humanos. Esta menina não te conhece, Espírito Santo. Mas eu, como teu servo, eu venho agora clamar ao Senhor por misericórdia. Consolador, entra agora dentro desta jovem. Entra na alma dela, entra no espírito dela agora, Senhor, para que ela possa esperar no Senhor. Não orei mais do que 3 minutos. Levantei-me da oração, olhei para ela, Beto, os olhos dela marejados em água, em lágrimas, e você percebia de que ela estava com sono. Ela olhou para mim e falou, pastor, não estou aguentando de sono. É, filha, é. Então, deita na cama aí, você já está na cama. Deita na cama e fecha os teus olhos. Ela deitou, ela fechou os olhos, eu coloquei a mão na testa dela e disse, Espírito Santo, ministra o sono dos justos sobre a vida desta criança. Consola, Espírito Santo, essa criança. É uma inocente. Só o Senhor, eu não posso fazer nada. A ciência tentou, o Espírito Santo ele não fez, mas o Senhor pode. O Senhor pode, faça isso. Quando eu disse amém, ela estava dormindo. Quando eu disse amém, ela estava dormindo. Eu disse à tia, fica aqui sondando ela, mas deixa ela dormir. Não deixa que ninguém venha incomodá-la, deixa ela dormir o tempo que ela quiser. Me retirei e fui embora. E fui embora. Sabe a hora que ela foi acordar? A hora que os caixões já estavam sendo velados. Os corpos já estão sendo velados. Aí me chamaram lá, pastor, agora é o momento. Eu fui lá. Ela chorou, mas não se desesperou. Sabe por quê? Porque o Consolador estava sobre ela. Chorou, mas não houve desespero, porque o Consolador, amada igreja, é esse Espírito Santo que nós precisamos almejar, é esse Espírito Santo que nós devemos desejar. Olha o que está registrado em João 14, 26, é assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Primeira parte, Consolador. O Espírito Consolador. Há uma unção desse Espírito Santo aqui nesta noite. O poder desse Espírito está aqui nesta noite. Eu vou deixar, nós temos mais 4 tópicos aqui. Nós vamos deixar para a semana que vem. Vamos ficar com esses 3 de hoje.
e vamos buscar a pessoa do Espírito Santo. Vou pedir à banda que se posicione e pedir a você que fique de pé no seu lugar, por favor.